Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto TerraCast. Esse TerraCast que é um podcast da Go, que vem trazer informações direcionadas para o mercado de HFF, de hortifruti, de mercado de flores, de hortaliças, de verduras. E aqui comigo hoje, nesse sexto episódio, eu tenho a honra de dividir as palavras com Bertrand. Bertrand, que é Head Brasil da Goan, que fez toda essa transição desde o início em 2019 da Goan e hoje continua à frente liderando a Goan Brasil aqui. Bertrand, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de, mais uma vez, estar em New York Tech com a Goan. Muito bom, Bertrand. Bertrand, eu queria começar pedindo para... Bom, você é francês, né? E eu sei que a fala da língua sempre foi uma dificuldade muito grande para todos os povos, né? Pela diversidade que nós temos no mundo. E me conta um pouquinho, como é que você veio parar aqui no Brasil, cara? Como que você veio parar na Goa? Me conta um pouquinho a tua trajetória profissional, onde você começou, né, na França, o que te fez fazer agronomia e o que te trouxe até aqui. Ok. Eu me apaixonei por agricultura na minha juventude. Eu não venho de uma família de fazendeiros, mas minha família estava ligada com uma região de pecuária lá na França. E eu cresci lá. E acho que estava claro, desde que eu tinha 17 anos, vestibular era para ser engenheiro agrônomo. Só que ao mesmo tempo, eu venho de uma família grande, eu tinha irmãos já fora, no México, na África, e a família já estava um pouco envolvida nessa questão de fora, de desenvolvimento. Então, eu casei os dois interesses, agricultura e desenvolvimento em países tropicais. E acontece que na França temos uma escola de agronomia tropical. Então, eu prestei o concurso, conseguiu, e aí eu saio de lá há 24 anos, com diploma de engenheiro, para a região tropical. E aí eu estava procurando um primeiro trabalho, e meu primeiro trabalho foi em Hong Kong, para a China. E assim foi. Eu fui para a China, voltei para a França, me casei com uma brasileira e ao momento a gente decidiu de também ter uma vivência aqui no Brasil com a família. E aí em 2012 eu decidi de se transferir da França para cá. Legal. Aí assim que eu cheguei no Brasil, já faz 13 anos agora. 13 anos de Brasil. E desses 13 anos de Brasil aí, você passou por diversas empresas também aqui dentro do mercado e chegou na Go. Eu queria te perguntar quais foram os principais desafios para fazer essa transição da Go. Você contar um pouquinho da história de como a Go chegou no Brasil, como você entra nessa transição e quais foram os desafios para azeitar esse negócio. Ok. Primeiro eu trabalhei 6 anos aqui com a empresa Roton, acumulando experiência, além do que eu já experimentou fora, na Ásia e na Europa. E no mesmo tempo a Goan estava em conversa com o distribuidor dela, que era uma empresa chamada Crosslink. A Crosslink era para ser vendida e no mesmo tempo a Goan não tinha uma filiate aqui no Brasil. Ela já investiu ela já comprou empresas na Colômbia, no Chile, no México, mas ela não tinha um pé próprio aqui no Brasil. Então, ela tinha interesse para comprar essa empresa. E acontece que o responsável da divisão internacional da Goa era um francês, Olivier, que eu conheço de lá. Aí ele me falou, Bertrand, eu tenho essa compra, essa conversa com a Crosslink, mas eu não conheci bem o mercado brasileiro. Será que você pode me ajudar? Falei, sim, posso. Aí que tá. A gente passou 1 ano para avaliar o mercado, porque a Goan é uma empresa que é familiar e muito prudente. E ela queria bem entender como funciona o mercado brasileiro. Então eu expliquei tudo isso para o Olivier. E aí ele me convidou para fazer a due diligência. E os dois lados concordaram para um preço em uma sessão. Então, no 15 de maio de 2019, a empresa Crosslink foi vendida para a Goan. Legal. Mas tudo era para fazer, porque era uma transição de uma empresa muito ligada com o dono antigo, o Rogério Gabriel, que estruturou essa empresa para ele, da forma que ele queria.
para uma empresa para incorporar dentro de um grupo que já era bem grande, que tinha atuação no mundo todo, e que precisava incorporar essa afiliate. Então, o primeiro desafio foi ajustar os processos da Crosslink com os processos da Goan. Por exemplo, o ERP, o sistema de IT, era diferente. A Crosslink tinha o SAP e a Goan usa o Oracle. Então, precisou abandonar o SAP para renascer com o Oracle. Então, isso é um processo bem complexo. A grande maioria das pessoas na Crosslink não falava inglês. Então, era um outro problema de comunicação. Eu servia como intermediário, mas a gente precisa deixar cada departamento ficar mais autônomo. A Crosslink não tinha um departamento de marketing. E para a Goan era super importante de ter um processo desenvolvido através do marketing e do desenvolvimento. Então, precisamos organizar isso. Então, o primeiro passo foi ajustar os dois lados. Depois, tinha a questão de filosofia, de cultura. A cultura Crosslink, que era uma empresa de 25 anos, não era a cultura da Goan. E a Goan tem uma cultura muito bacana de ser perto do produtor. Nosso slogan é pé no chão, mãos à obra. Isso quer dizer, a gente está no campo, a gente quer entender as dificuldades do produtor, não somente com os defensivos, com tudo, e prestar serviços para eles. A Goan é uma empresa americana que nasceu de revendas. A família Jensen primeiro era uma família que investiu em revendas lá na Califórnia e no Arizona. Então a gente tem essa filosofia de prestar, de ter interesse em semente, em adubo, em defensivo, em machinismo, em tudo. Só que aqui no Brasil somos unicamente focando em defensivos. Então a gente precisava colocar essa filosofia dentro da Crosslink, que era uma empresa sediada em Barueri, que tinha um rede de vendas, mas não tinha muito dessa proximidade com o produtor. Então era um segundo passo a organizar. E depois a gente fizemos bastante aquisição. O que aconteceu é que desde que a Goan tinha uma empresa no Brasil e o modelo da Goan funciona para aquisição, ela tinha um acesso para o mercado gigantesco, o maior mercado do mundo. Então isso acelerou bastante o processo de aquisição. Então, nos últimos 6 anos, a gente fizemos muitas aquisições de produto e de empresas. Então esse foi um desafio adicional de fluxo de vendas, de transição de produto como o Monster da Bayer, o Concentra da Bayer, o Envidor da Bayer, ou a Isagro, que é uma outra empresa que a gente comprou, até o Trigard, que a gente comprou ano passado da Syngenta. Então todo esse fluxo de produtos, essas transições, foram também um outro desafio para conseguir engolir esse volume de crescimento, estruturar a empresa para sustentar nosso crescimento. A gente triplicou as vendas em menor de 4 anos. Legal, legal. Eu entendo assim, Bertrand, você me permite. Dentro da sua fala fica nítido que teve um desafio grande administrativo mesmo, que você tinha os sistemas para você fazer essa transição, e só quem está nessa parte executiva de negócio sabe o quanto é difícil isso, né? Você transitar. Pessoas têm o hábito já desenvolvido e preconceito, né, com determinados sistemas, né? Você teve o desafio cultural, né? Como você bem disse, o desafio cultural não só na transição do pensamento e do cerne, da essência que era a Crosslink e da essência que era a Goan, né, para fazer essa transição, mas também o desafio cultural de falar uma outra língua, a necessidade das pessoas se desenvolverem mais, porque você tem uma relação exterior mais intensa, né? Vou dizer, além, era um grande desafio para a equipe para trabalhar com o francês. Perfeito. Que, bom, fala português, mas a forma de raciocinar, a forma de se expressar pode ser diferente. Então, esse também foi outro desafio para a equipe. Perfeito. Não tanto para mim, mas para a equipe foi um desafio. Sim. Legal. E por último, você teve o desafio, no meio do caminho, de fazer a incorporação das novas tecnologias que a Goan vinha adquirindo aí, né? Para poder levar soluções, né? Afinal de contas, o nosso negócio é focado, o modelo de negócio é focado no modelo de HF. Diante desse emaranhado de desafios aí, o que você enxerga
que foi feito de uma maneira que deu certo, né? Que se você sente, quando você olha para trás em tudo isso que você viveu intensamente nesses últimos, desde 2019, aí eu fico imaginando que não foi fácil. Foram algumas noites que ficaram aí sem dormir, com preocupações, e falou, como é que eu vou fazer isso e aquilo? Afinal de contas, por mais que o executivo saiba, né, tem experiência, cada experiência é única na hora de você implementar. E o que você julga que foi mais desafiador? E o que você olha para trás e fala assim, olha, eu estou satisfeito com isso que a gente fez até aqui? Acho que o mais desafiador foi manter o otimismo e o dinamismo da equipe da Crosslink e expandir através de uma estrutura de RH para quase dobrar, até triplicar o número de pessoas. Então, o desafio do RH foi um dos maiores. Desde o início, eu falei para Olivier, que era meu chefe naquela época, eu vou precisar de alguém para me ajudar. E a gente montou uma estrutura de RH, de novo, para incorporar os processos, para convidar também para convidar a empresa para entender alguns parâmetros cultural e específica administrativa do Brasil, para melhorar as condições dos funcionários, para que todo mundo se sente mais adequado com o futuro, para projetar, propor carreira até fora do Brasil. A gente hoje temos mais de 5 funcionários que estão trabalhando para a matriz, atendendo expatriados. Podemos dizer que são 10% do que nós temos hoje de colaboradores, né? É muita coisa, né? É muita coisa você pensar assim. E colocar também o espírito familiar. Acontece que recentemente a gente tinha a visita da CEO, a Julie, que passou para visitar no Brasil em março desse ano. E uma das grandes satisfações foi o comentário dela de falar: parabéns Brasil, porque você conseguiu reproduzir uma Goan aqui no Brasil. Legal. E acho que isso resume, do meu ponto de vista, a satisfação de dizer, olha, a gente conseguiu os parâmetros, a cultura, a satisfação, a motivação da equipe e, claramente, também a facturação do negócio. Os resultados, eles vêm, né? A partir do que as pessoas estão satisfeitas, né? E o legal disso, Bertrand, eu posso, olhando assim, né, se você me permite, quantas pessoas da Crosslink ainda continuam na Goa e se adaptaram, né? Entenderam a cultura, né? E de certa forma a cultura é mutável, ela evolui, mas eles entenderam a essência e essa segurança, por ser uma empresa familiar, pelo fundador ainda estar vivo, pelos filhos do fundador tocarem a empresa e essa parte como você reproduziu essa cultura aqui dentro, faz com que as pessoas tenham essa segurança e que no final das contas essa segurança foi até passada para aqueles que tinham aqueles paradigmas da Crosslink e que continuam aqui. Acho que qual que é o funcionário mais antigo? Quantos anos tem o funcionário mais antigo entre Go e Crosslink hoje? Quantos anos tem? Quase 20? Bom, 20, O mais antigo é uma pessoa responsável das operações. O gerente comercial também tem mais de 15 anos dentro da empresa. A gente tem vendedor que permanece, estava antes da minha chegada, então que tem mais de 10 anos. Então tem provavelmente quase um bom terceiro de pessoas que são da origem da Crosslink. Isso é muito bom. O resto vem do crescimento da empresa e de algumas pessoas que não necessariamente acompanham nós para Campinas, porque no processo de incorporação a gente mudou também de lugar. A Crosslink era sediada em Barueri, em São Paulo, e 2 anos atrás nós decidimos de mudar para Campinas, para sustentar nosso crescimento e também para se aproximar do mercado. E além da logística, claramente o Campinas é muito mais bem estruturado em termos de aproximação do aeroporto, do sistema logístico de mercadoria e também do HF, do citrus, que é um cultivo muito forte para nós. Citrus, da batata, tomate, legal, Bertrand. Eu queria fazer a pergunta, né? Isso é muito legal você ter colocado, né? Então, ressaltando, né? Vejam quantas pessoas passaram dessa transição. E eu enxergo, que pouca experiência que eu tenho nos meus 14 anos, que o choque cultural é o que faz a pessoa sair, seja pelo chefe, seja pelo par, seja por qualquer outra, mas é o choque cultural que faz a pessoa não ficar perdurando a empresa. E quando você vê que tem pessoas de longa data aqui, desde a Crosslink,
E pessoas que mesmo que depois da Crosslink estão aqui ainda desde 2019, você enxerga que a empresa está no caminho certo, porque quando ela consegue reter pessoas, reter talentos, é um dos principais desafios de hoje, né? Reter a mão de obra, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você espera nos próximos 3, 5 ou 10 anos da Goa? Então, como eu falei no início, pegou tempo, até mais que eu imaginava, para estruturar nossa sede, nossos processos, o que se chama o back-office. Hoje esse está estruturado. A gente tem um marketing, tem um desenvolvimento, tem uma equipe de operação, um customer service, um departamento financeiro, um RH, um ERP. Então, esse está estruturado. E a gente conseguiu, no mesmo tempo, engolir todos esses produtos, essas aquisições que a gente fizemos. Mas se você enxerga o mercado, se as pesquisas mostram que tem ainda um grande potencial para nós lá no Brasil, que é um país gigantesco. Então, o próximo passo é, primeiro, cobrar melhor a geografia do Brasil. A gente falou recentemente com o Manuel da Ibrahort, ele mencionou, muitos sentiram verde, está cada dia mais desafiado, e aí as pessoas vão para migrando. Onde a terra é maior. E aí abre fazendas bem maior. E esse é mais no Nordeste, ou vamos dizer, no Norte do Brasil. Inclusive, eu até convido você que está nos acompanhando nesse 6º TerraCast aí, você que não ouviu, não leu, não viu, né? O nosso TerraCast, onde nós recebemos o Manuel do Ibrahort, ele que é diretor executivo, ele comenta bastante aí sobre os principais desafios da horticultura, na visão do Ibrahort, e também sobre essas fronteiras que estão expandindo aí, as fronteiras do HF, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar da fronteira dos cereais, né? Da soja, do milho, né? Ele comenta. Confere lá, acho que é o quarto TerraCast que nós gravamos aí com o Manuel da Ibrahort. Então, a gente precisa acompanhar esse crescimento. Então, precisamos de mais gente, seja comercial ou do DM, que são a parte técnica para acompanhar o desenvolvimento dos produtos, as extensões de uso das nossas mulas lá no norte. E dividir alguns espaços. O Minas Gerais também é um estado que tem um bom crescimento, um bom potencial para nós, e a gente precisa colocar mais gente. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo é trabalhar com nossos parceiros para melhorar as vendas do portfólio dentro do nosso acesso do mercado, seja cliente direto como revendas ou cooperativa. Então aí tem um trabalho lá, arrumar os produtos para aumentar as soluções que a gente pode propor para nossas redes de clientes, que para uma grande maioria deles vem da Crosslink. Mas Crosslink é uma empresa que tinha alguns produtos. Hoje a Goan ela tem um portfólio para tomate, para batata, para uva, para maçã, para citros. Então a gente é outro patamar, é uma outra empresa. Então esse é o outro desafio que a gente precisa fazer. E o terceiro é que a gente tem novidades para chegar. Desde que a Goan chegou no Brasil, aí a Goan Corporate trouxe boas relações que ela tem com outros terceiros. Seja as empresas como Syngenta, Bayer, os grandes, mas também com as empresas japonesas. E isso está dando um fluxo de inovações interessantes. A gente já tem 3 processos de registro de novas moléculas, que são inovações, produtos que nunca foram registrados no Brasil e que vão trazer novas soluções dentro do mercado que cada dia, especialmente no HF, fica preso de resistência, de eficácia mais baixo, mas também de problema de exportação para a Europa ou para os Estados Unidos. Então a gente precisa trazer novas inovações que permitem responder a essas problemáticas. E sempre olhando o mercado de HF, mercado de tomate, batata, cebola, uva, citros, cenoura, beterraba, folhosas, brásicas, sempre com esse olhar, né? Hoje, 80% do nosso faturamento está no HF. E aí gosta de dizer que HF para nós é nosso cultivo. Porque eu não quero dizer que batata é mais importante que tomate, que é mais importante que o maracujá, da cenoura ou das folhosas. Claramente tem uma hierarquia em termos de mercado, mas dentro do nosso modelo, nossa abordagem do mercado,
a gente dá a mesma importância para folhosas como maracujá, manga ou melão. Então, a gente está enxergando o cultivo de DHF em Perfeito, perfeito. Bom, exemplo bom para trazer aqui, Bertrand, é o Perimeter, pensando em uma inovação, né, um fungicida biológico que nós trouxemos para o Brasil e que estamos fazendo uma extensão de bula gigante nele. Outro exemplo legal de trazer é o Monserem, que foi trazido para o mercado e foi feita uma extensão de bula gigante dele também agora, e tem mais coisa ainda por vir, né? Acho que você pode comentar um pouquinho, né? Então são dois processos um pouco diferentes. O primeiro, a Goan cresceu através das aquisições de produtos e de algumas empresas. Isso vai continuar. E cada vez que a gente pega um produto, seja da Bayer, da Sharing, como de Carzol, da Dow, ou da Romenas, ou da Syngenta, a gente vai mudar o paradigma, porque, vamos dizer, o Monserem era um produto para batata, principalmente, e folhosos um pouco, muito pouco, para Bayer. Sim. Mas quando a gente chega ao mercado, não tem produto para isoctônia, para cenoura, para morango, para café. Então, isso, que são os cultivos que eu posso entender, não são prioridades para o dono da molécula, o dono antigo. Mas para nós, de novo, faz parte do pacote. Então a gente trabalha isso que se chama o life cycle. Vamos fazer a extensão de bulas. Vamos pensar talvez outras formulações. Talvez fazer uma mistura. Então a gente precisa repensar tudo, através de uma cabeça nova. É o espaço que tem o white space, né, que tem dentro da cultura dos pilares da Goa, né? Acho que isso encaixa muito bem, né? E exatamente. Eu posso dizer como gerente de marketing que é muito bom poder discutir uma extensão de bula para uma beterraba, para uma cenoura, para um maracujá, para uma manga, para cultivos menores, né, vamos dizer assim, em escala, como você bem disse, de potencial de mercado, e ver que a Goa ela não tem restrição de investimento. Exatamente. Isso é legal. Esse white space que existe no mercado para fazer com que o agricultor use aquilo de maneira correta, com um posicionamento correto, agronômico, embasado junto com o nosso time, mas de uma tecnologia que existe e que vai contribuir para o negócio dele. Eu acho que isso é muito bacana, Então, esse é um pilar forte, porque é nosso portfólio de moléculas únicas, que em princípio não são genéricas. Então, lá tem um trabalho. O outro fonte é inovações. Acontece que a Goan investiu dentro de uma empresa de biológicos, e aí a gente está fazendo o lançamento do Perimeter. O que é o Perimeter? É um fungicida. É um fungicida super robusto, que controla muito bem o Idiom, a Xanthomona, a Sigatoka, e aí a gente está fazendo a Anthracnose, então, a Teobotritis. Então, a gente está fazendo o lançamento desse produto hoje, aqui no Hortitec, para a Xanthomona na tomate. Mas ele já foi lançado no Nordeste para a uva. Exato. Então, esse fungicida é uma tecnologia exclusiva Goan, que vem da pesquisa Goan. Acontece com um produto biológico de extrato. E esse é um fonte de pesquisa que vai permanecer. Então, a gente tem outras novidades para chegar à base de extrato, e a gente vai alimentar nosso portfólio com produtos da casa. Isso que é bacana, Bertrand, a gente mencionar aqui nesse TerraCast que a Goa não é apenas uma empresa de investimento em moléculas que estão à disposição aí pelo mundo, mas ela também é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, afinal de contas, pesquisa e desenvolvimento aplicada que volta para o modelo de HF, volta para as culturas onde ela ela trabalha no mercado, né? Exatamente. Acho que a Goan, desde o início, tinha um foco de não ser uma empresa genérica. Segundo, de não ter pesquisa própria, mas de se aproximar ou de se apropriar moléculas únicas. E aí tem uma evolução nos últimos 2, 3 anos. Primeiro tem essa linha de frente de extrato, que é pesquisa própria, mas também de continuar a se aproximar das outras empresas que pode talvez ter um benefício de dividir uma pesquisa, de dividir um desenvolvimento de uma molécula. Porque hoje em dia, desenvolver uma nova molécula é muito caro. E para essas grandes empresas,
elas podem ter um interesse de trabalhar com uma empresa como a Goan. Então, Goan cada dia está se aproximando de uma empresa que vai colocar no mercado inovações, tecnologia nova para o HF. E o modelo de competitividade da Goan é diferente daqueles vários modelos que existem no marketing. Me parece que é um modelo de competição-parceria. Se você parar para pensar, as moléculas que vieram, por mais que são competidoras atualmente no mercado, foram moléculas que vieram de uma parceria. É onde essas empresas olharam para a Goan e falaram assim, olha, você é a empresa certa para eu te passar essa tecnologia. Não é que eu vou ter outra tecnologia para competir, mas você é a empresa certa para fazer o trabalho bem feito com isso. E esse reconhecimento dessas empresas mostra que nós não estamos diretamente competindo com essas grandes empresas que estão olhando mais para o mercado de cereais, digamos assim, ou para o mercado de algodão, de cana-de-açúcar, né? Mas elas nos enxergam como bons parceiros para que continuemos a levar soluções e tecnologias para o agricultor de HF. E isso que é legal. Bertrand, nós estamos quase caminhando aí para encerrar e eu queria mais uma vez te agradecer pelo convite que você me fez para vir para a Goan. Eu estou muito feliz aqui, né? Me encontrei novamente, me apaixonei pela empresa, pelo modelo de negócio, modelo familiar, né? Que tem na essência da empresa, né? E espero que a gente possa construir uma história muito bacana junto com toda a equipe da Goan e ver isso crescer de maneira exponencial, passo a passo, mas de maneira exponencial. Eu queria te convidar para você dar um recado final para o agricultor, para o parceiro que está nos escutando aí, esse TerraCast, para o cooperado, para a cooperativa, para o comprador, para o técnico. Fala aí para o público agro aí, dá um recado final para eles. Acho que eu vou passar um recado que o John Jensen, que é o nosso fundador, passou para nós. Ele falou, eu quero fazer uma empresa para 1000 anos. E essa quer dizer, é uma empresa pé no chão e mãos à obras. Uma empresa que não está enxergando as oportunidades como um fator de crescimento, mas como uma solução robusta que a gente pode sustentar em longo prazo para o produtor e produtor de HF. Então, acho que a mensagem é isso. Beleza, muito obrigado, Bertrand, pela mensagem. E você que nos acompanhou hoje nesse 6º TerraCast aí, nosso muito obrigado pela sua participação. Continue nos acompanhando nas redes sociais, nós estamos em todas elas, no Instagram como Goan Brasil, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Esse episódio que vai ao ar, nós estamos gravando ele aqui na Outitec, mas em breve ele vai ao ar aí, junto com os outros episódios também que foram gravados aqui. Continuem nos acompanhando, porque esse é o nosso modelo de negócio, levar informações técnicas que sejam relevantes, informações de mercado, informações de clima, informações de tecnologia, o que nós temos à nossa disposição. Procure um de nossos representantes técnicos de venda, um de nossos supervisores, líderes comerciais aí no campo, ou da equipe de desenvolvimento de mercado, ou o nosso parceiro, cooperativa ou revenda aí, para saber mais informações sobre o nosso portfólio. Com pés à terra e mãos à obra, nós nos despedimos e até a próxima.